Senhor. Você também que não tem, fica sobre os seus pés. Glória a Deus. Começa a dar glória, glória, glória a Deus. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, eu te glorifico, Pai, eu te exalto por tudo que você tem feito, meu Pai, na nossa vida, na nossa casa, meu Deus. Joga por terra toda a fúria do inimigo contra a sua igreja, contra essa obra. Meu Deus amado, abençoe de forma poderosa, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te glorificar. Abençoa, Pai. Abre as portas do emprego e confirma a vitória em nome de Jesus. A irmã vai passar, você que pode ajudar a obra de Deus. E a outra obreira vai passar também. Glória a Deus, com um voto. Você sentir de fazer um voto, Deus resolve tudo. Glórias a Deus. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui, ó Senhor, passa por aqui, ó, passa por aqui. Meus irmãos, uma vez, um jovem, ele estava estudando teologia, fazendo um seminário. Ele chegou perto, do mestre de teologia, do doutor em teologia, e falou com ele assim: olha, professor, eu não valho nada. Ele falou: por quê, meu filho? Ele falou assim: ó, até hoje eu estou estudando, já tem 2 anos, até hoje eu não consigo formar um corpo de uma mensagem, eu não consigo a introdução, a conclusão, e todo mundo sobressai, sou eu que não consigo. Aquele professor olhou para ele e falou assim com ele: eu vou te ajudar, mas agora eu não posso, porque eu estou ocupado. Aí o professor olhou para trás e falou assim: peraí, faz um favor para mim, na hora que você voltar, eu vou conversar com você, você vai entender. Pegou, tirou o anel do dedo, entregou para o aluno e falou assim: vai lá e vende, vai lá e vende esse anel. Aí, se alguém dá moeda de prata ou de cobre, alguma coisa, não vende, tem que ser moeda de ouro. Então, ele pegou e foi, esse aluno. Quando chegou no mercado, ele já começou a oferecer um anel dele de ouro, do professor. Mas ele falou assim: eu quero uma moeda de ouro, no mínimo. Aí todo mundo começou a olhar para o jovem e começou a rir dele, né? Falando: esse anel não vale uma moeda de ouro. Começou a rir. Aí ele voltou para trás todo decepcionado e conversou com o pastor, com o professor de teologia. O professor falou com ele assim: olha, meu filho, pega agora esse anel e vai em alguém que conhece. Vai como é o nome daquelas pessoas que olham? É ouro? Como fala? É joalharia. Vai lá e olha. Ele pegou, foi e falou: mas não vende ela, só olha quantos que vale. Aí o rapaz pegou a lupa, olhou e falou assim: ó, eu dou 58 moedas de ouro agora. Eu posso dar até 70, mas agora eu não tenho condição. Aí o jovem falou assim: não vou querer, pode me dar o anel. Ele pegou, voltou, todo alegre, entregou o anel para o professor de teologia. O professor de teologia falou assim: olha, meu filho, está vendo esse anel? Essa joia? É você. Para o mundo aí fora você não presta. Para o mundo aí fora você não tem valor. Mas você foi na pessoa certa, no joalheiro, né, que olha o valor, né, do anel. Então isso aí para você, você tem que ir na pessoa certa. Você tem que ir no mestre, no rei do joalheiro, que é Jesus Cristo. Só ele sabe o valor que tem a sua alma. Depois daqui, ele começou a buscar, ele começou a clamar, começou a orar, e estava naquela comunhão, e ele saiu dali e pregou para vários países afora, depois daquela experiência que ele teve. Então, baseado nisso, eu quero que os irmãos, por gentileza, fiquem sobre os nossos pés e abrem comigo Apocalipse capítulo 2 e versículo 1 para a nossa meditação.
Exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Apocalipse capítulo 2 e versículo 1. Glória a Deus. Quem encontrou da glória a Deus. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem-se apóstolo e o não são, e tu achaste mentiroso. Sofreste e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tem, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe hei de comer da árvore da vida, que está no meio do trono de... Ou por que não dizer, está no meio do paraíso de Deus. Assenta, desocupa as mãos e glorifica o Rei da Glória. Quero ser bem didático. Minha voz também não está muito boa. Esses dias eu esforcei demais a voz. Observa, meus irmãos, que quando Cristo estava no seu ministério terreno, era um ministério de perseguição. Apesar que Jesus fazia só coisas boas, curava, libertava, dava vista aos cegos, curava os leprosos, mas o ministério de Jesus foi uma perseguição. Aonde Jesus estava, afluía grande multidão. Tinha 3 tipos de povos no meio daquela multidão: pessoas para ouvir a palavra de Deus, pessoas ali só para questionar a pregação de Jesus, e pessoas ali, meus irmãos, só para receber as bênçãos, as curas. Mas o importante é escutar a palavra do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus separa os 12 apóstolos, os 12 discípulos, um deles, a Bíblia vai dizer que traiu Jesus. Jesus estava sentado na mesa e a mesa era baixa, e naquela época, quando sentava na mesa, os pés ficavam para trás, e Jesus sentado juntamente com o discípulo. Aquela certa vez que Jesus foi na casa do Simão, o fariseu, veio a mulher com um vaso de alabastro, quebrou no pé de Jesus, chorava, limpava com seus cabelos e beijava-lhe os pés, coisa que o Simão fariseu não fez com Jesus. Então a gente vai perceber que os pés ficavam para trás. Então Jesus estava ali juntamente com os discípulos, e Jesus ministrou a ceia na última Páscoa. E observa, queridos irmãos, que Jesus falou para os discípulos que ia morrer, que ia ressuscitar e que ia ser assunto aos céus. Os discípulos, meus irmãos, ficaram meio turbados, e também não entenderam nada, que quando Jesus falou, isso é minha carne, isso é meu sangue. Imagina eles pensando, mas como assim é minha carne? Mas como assim meu sangue? Mas no momento eles não entendiam, mas Jesus falou, depois vocês vão entender o que eu estou querendo lhe dizer. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que rapidamente Judas sai para trair Jesus. Mas Jesus, já sabendo de tudo, Jesus, meus irmãos, ele no monte do Getsêmani, no jardim do Getsêmani, ele olhando para Jerusalém, ele sabia que tudo ia passar, o sofrimento, todos os nossos pecados foram imputados em Jesus. Aqueles que nasceram, aqueles que ainda vão nascer, todos os pecados foram imputados em Jesus. Mas para a gente receber a graça de Deus, que é um favor imerecido, a salvação, precisa de renúncia, porque a salvação é pela graça, mas não é de graça.
porque pela graça tem que renunciar. E Jesus, meus irmãos, Ele não é, um Deus, que obriga as pessoas a fazer as coisas, um Deus vingativo, não. Ele deixou o livre-arbítrio. Observe que quando Adão mais Eva peca, não tinha lei, mas ele deu o primeiro mandamento. Ele não colocou um querubim, um serafim, um anjo com espada ali perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, ele deixou eles livres, só deu o mandamento. Então eles comeu, e por causa disso, ambos as vistas lhe abriram, a vista para o pecado, e eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que Jesus Cristo, Ele agora é crucificado, é morto. E agora os apóstolos, meus irmãos, começam a anunciar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor era só na região de Israel e nas regiões circunvizinhas. Ainda o Evangelho não tinha espalhado, como Jesus falou em Marcos 15:16, ide por todo mundo. O Evangelho ainda não estava sendo expandido, só estava ali. E quem era o pastor de Jerusalém era o apóstolo Pedro. E quando Jesus falou com ele, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os discípulos agora começam a pregar. O primeiro a ser martirizado, ser morto por causa da palavra, foi o diácono Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Depois ali foi uma grande perseguição. A história vai dizer, meus irmãos, que o único apóstolo que morreu por morte natural foi o apóstolo João. Mas observa, meus irmãos, um cenário da cidade de Éfeso, uma cidade, meus irmãos, a qual Deus levanta o apóstolo Paulo, o bandeirante do Evangelho, e ele começa a pregar nessa cidade. Ele ficou 3 anos, ao ponto, meus irmãos, dele encontrar Áquila, Priscila e Apolo, que eram, meus irmãos, eloquentes na palavra. Eles fugiu de lá porque o imperador Cláudio perseguiu ele e ia mandar matar ele. Ele saiu de Roma e foi para Éfeso. Quando chegou na cidade de Éfeso, encontrou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai até dizer lá em Coríntios, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. E ainda, meus irmãos, apóstolo Paulo, ele vai elogiar aquela cidade, uma cidade portuária, aonde, meus irmãos, tinha também várias religiões, ou por que dizer, tinha um paganismo. Aquela cidade, meus irmãos, era uma cidade politeísta, adorava-se a Atenes, ou por que não dizer a Diana dos Efésios, adorava também o imperador como um deus, adorava o tal de Deus Dionísio, que é o deus do vinho. Então o apóstolo Paulo começou a pregar a verdade. A Bíblia vai dizer que os magos, que os macumbeiros, que os feiticeiros, pegaram os livros, colocaram em pasta pública, queimaram e aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador de sua alma. Aleluia. Mas quando Paulo chega lá, Paulo encontra uns discípulos lá, e Paulo pergunta, você já recebeu o Espírito Santo? Ele falou, já fui batizado no Espírito Santo. Paulo pensou, ele está falando sobre o batismo de João Batista. Mas quando Paulo coloca a mão sobre a cabeça deles, eles foram cheios do Espírito Santo, falando em línguas, falando em mistério. Era uma igreja, meus irmãos, que estava na cidade, que ali, meus irmãos, era uma igreja, vamos dizer assim, referencial para as outras cidades que estavam ali. A cidade de Coríntios é uma cidade que tinha muitos dons, dom de profecia, dom de língua, tinha uns 9 dons, mas uma cidade, meus irmãos, que não tinha um amor, uma cidade, meus irmãos, que era contendeira, uma cidade que não esperava o outro, enquanto o irmão está falando e o outro está conversando, eles eram desse jeito. A família de Cloé escreve a carta para Paulo e denunciando os pecados da igreja de Corinto. Apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tinha um amor tão grande pela cidade de Éfeso, porque na cidade de Éfeso, meus irmãos, é uma cidade portuária, aonde chegava vários navios, e da cidade de Éfeso até o porto ficava mais ou menos 3 a 5 quilômetros de distância.
Então o povo chegava ali, passava dentro de Éfeso, e a cidade de Éfeso significa desejável. Todo mundo que estava ali queria morar em Éfeso. E observa, meus irmãos, que tinha arena também como Coliseu, aonde, meus irmãos, adorava-se, né, os romanos, adoravam ali os imperadores, adoravam ali Deus pagão. Mas quando o apóstolo chegou lá pregando a palavra da salvação, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala agora: olha, eu já tenho 3 anos aqui, o povo já está me perseguindo, houve um grande reboliço para matar Paulo. Paulo agora fala: olha, a Áquila, Priscila e Apolo vai ficar aqui. Ele escolheu e passou daquela igreja. Depois o apóstolo Paulo nomeou o jovem Timóteo para ser pastor daquela igreja. Quando você lê a carta de Timóteo, você vai ver com a carta pastoral, apóstolo Paulo orientando o jovem Timóteo a se portar na igreja, ser exemplo de falar, exemplo de fazer, exemplo de orar, exemplo de pregar, exemplo de amor, exemplo de tudo. Então, apóstolo Paulo falou: ninguém menospreza a tua mocidade. Então depois, meus irmãos, depois de 30 anos, depois daquilo, agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo já tinha sido decapitado, os apóstolos já tinham sido mortos, e agora, meus irmãos, o último que passou por ali foi o apóstolo João. Apóstolo João é considerado o apóstolo do amor, porque ele, quando Jesus estava ensinando, ele colocava o ouvido no peito de Jesus, para ouvir as mensagens de Jesus, considerado um apóstolo amoroso, um apóstolo de amor. É bem verdade, quando você lê as epístolas de João, você vai ver nas cartas dele falando: aquele que não ama o seu próximo, não ama a Deus. Porque se você não ama o seu próximo que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? O apóstolo João vai falar a mensagem toda sobre o amor, porque o amor, meus irmãos, ela cobre multidões de pecado. A pessoa pode pregar bem, a pessoa pode falar bem, pode ser o que for. Se a pessoa não tiver amor, não adianta. Se chegar um casal, se chegar alguém na igreja e eu não receber essa pessoa bem na igreja, às vezes uma criança, meus irmãos, às vezes está fazendo bagunça e eu venho ali com aquela ignorância, criança é criança, né? Vou falar que o cabelo do menino está grande, vou falar que o menino é bagunceiro. A gente, querendo ou não, vai acabar atingindo o pai, e você ganha, né, o pai através das crianças. Tudo tem que ter amor, tem que ter sabedoria na obra de Deus. Eu vejo, meus irmãos, que muitos pastores é levantado aí só porque faz um cursinho de teologia, ou ser levantado, meus irmãos, como um pastor através da unção do Espírito Santo, não através de curso teológico, não. Você tem que ter a intimidade com o Pai, porque a intimidade com o Pai não vem no estudo. A intimidade do Pai vem através de oração, jejum e santificação, e a primeira coisa, além de tudo isso, o amor. E agora, meus irmãos, apóstolo João, o imperador Domiciano, manda pegar apóstolo João, que era o pastor dessa igreja de Éfeso, manda levar até ele, e o soldado que está levando fala: olha, confessa que Domiciano é Deus, se você não confessar, ele vai te matar. E mandaram aquecer uma banheira de azeite fervendo. E quando chegou lá, meus irmãos, apóstolo João não confessou, porque o apóstolo João sabia o que era o amor de Deus. Quando uma pessoa aceita Jesus naquela região da Palestina, o cristão, né, ortodoxo, primeira coisa que o pastor fala: você quer aceitar Jesus? Quero. Você está pronto para morrer por causa do amor de Cristo? Se a pessoa falar que não, então você não serve para ser discípulo, você não serve para ser crente, porque o crente, ele tem que estar, meus irmãos, pronto para morrer por nome de Jesus. Então, apóstolo João, ele foi jogado naquela banheira de azeite fervendo. Imagina uma água fervendo, se jogar na sua mão, a pele solta. Imagina um azeite, meus irmãos, que é a mesma coisa da gordura fervendo. Colocou ele lá dentro daquela banheira, e ele estava como se fosse uma água fria. Ele saiu ileso, sem nenhuma mancha, sem nenhuma queimadura. Aquele imperador olhou e falou: mas olhou assim, deve ter pensado, né? O
Deus dele é Deus verdadeiro. Mas vamos fazer o seguinte: vamos pegar ele, vamos levar lá para o Mar Egeu. No Mar Egeu, lá tem uma ilha chamada Pátio. Ele vai ter que sobreviver lá. E lá tem feras perigosas. Todos aqueles que rebelam contra o imperador, se não é morto por causa de fogo ou jogado no Coliseu, é jogado na banheira, que às vezes fervendo, ou então é jogado lá na ilha de Pátio. João, ele foi para lá, foi abandonado na ilha de Pátio, uma ilha que fica no Mar Egeu. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o apóstolo João está lá por causa do testemunho da palavra de Deus. Você tenha sofrido, né, perseguição por causa do amor de Deus? Alguém perseguiu, alguém falou do seu nome por causa do amor de Deus? Levanta a mão e glorifica o Rei da Glória, porque é sinal da sua obra. Deus está provando. Imagina, meus irmãos, apóstolo João, nunca a Bíblia fala, ele vai dizer: todos morreram, e só eu estou vivo e estou abandonado. Por volta de 95 a 97 depois de Cristo. E já estava com uns 90 e poucos anos o apóstolo João. Abandonado, já de idade, já bem velho. Quando, meus irmãos, de repente, ele escuta uma voz com a voz de trovão. Uma voz com a voz de muitas águas. E quando ele vai olhar para ver quem falava com ele, a voz falava: João, tudo que você vê, escreve e manda para 7 igrejas da Ásia Menor. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia. E ele vai mandar para 7 igrejas. Então a carta é endereçada para o anjo da igreja. Por que não foi endereçado para o obreiro, para o membro? Foi endereçado para o pastor. Porque tudo que o pastor fala aqui na frente, também como um pregador que vai pregar a palavra em qualquer igreja, as palavras dele estão sendo anotadas. As palavras, tudo que ele fala, tintim por tintim, Deus está anotando. Então, meus irmãos, a gente começa a observar que o apóstolo João, ele vai olhar quem falava com ele. Ele vê o seu rosto como o sol na sua força. É a mesma coisa quando você acordar 8 horas da manhã, o sol estiver muito quente, você abrir a cortina da sua janela e tentar olhar para o sol. Se você tentar olhar para o sol, é perigoso queimar suas vistas. Ele foi olhando e tirou o rosto. Ele falou: o rosto dele é como o sol na sua força. Por isso que a Bíblia vai dizer que lá no céu não tem a semigue. Lá no céu, o rosto do Cordeiro iluminará toda a cidade da Nova Jerusalém. Ele vai olhando mais, ele vai ver que seus olhos eram como chama de fogo. Ele vê além daquilo que nós vemos. Na sua boca saiu espada afiada de 2 gumes, que fala, meus irmãos, da palavra, que é o próprio verbo de Deus, o próprio Jesus Cristo, no véu testamentário e no neotestamentário. Ele vai olhando mais, ele vai ver, meus irmãos, né, que as suas roupas eram brancas como a lã, como linho fino, e no seu peito tinha um cinto de ouro, que fala de realeza, fala de pureza, fala de verdade. Ele vai olhando mais, vê que o seu pé é como se tivesse saído, né, da fornalha, era um latão reluzente, assacalado. Então João, ele não consegue, ele cai prostrado, como se tivesse sido morto. Jesus Cristo, meus irmãos, ele caminha, coloca a mão no ombro de João e fala: João, eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Por que, meus irmãos, Jesus falou: eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos? Porque na ótica humana, Jesus, ele morreu há 2000 anos atrás, para as pessoas verem. Mas quando Adão peca no jardim do Éden, Jesus, meus irmãos, ele foi preparado antes da fundação do mundo, porque antes de você vir com a pergunta, Deus já tinha a resposta para te entregar. Deus já sabia que era o pecado, Deus já sabia que era o crime contra ele. Mas agora uma igreja que era amorosa, uma igreja que era, né, como referência, uma igreja, meus irmãos, que ajudava o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, através de oferta, né, uma igreja caridosa, amorosa.
Essa igreja agora, depois de 30 anos, a fé deles começou a esfriar. Ele tinha 9 qualidades louváveis naquela igreja, que o próprio Jesus Cristo vai dizer: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, que puseste à prova os que dizem-se apóstolos e ou não são, e tu achaste mentirosos, sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Uma igreja modelo. Qual igreja é essa, meus irmãos, que consegue sofrer? Começar a sofrer, começar a sofrer perseguição, já pula para outro ministério. Qual igreja é essa, meus irmãos, que tem paciência? Uma igreja que trabalha pelo nome do Senhor e não se cansa. É uma igreja modelo. Mas 30 anos depois, o pecado foi entrando devagarinho dentro daquela igreja. O povo foi ficando cego espiritualmente. O povo, meus irmãos, não viu o pecado entrando. Esse não tem nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver. Tem acabado com muitas igrejas. Meus irmãos, a primeira igreja do século, meus irmãos, da era primitiva, era a igreja modelo. Mas a igreja está perdendo, o pastor Jeová, os traços de Cristo. A igreja está perdendo, meus irmãos, a formosura de Cristo. A igreja, meus irmãos, às vezes a pessoa vem na igreja só para receber. Você não sabe que Jesus Cristo já fez o mais para ela, que dá vida, para ela ter vida com abundância. Mas, meus irmãos, essa igreja foi perdendo traço. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, Ele faz uma advertência contra aquela cidade. Porque Jesus jamais vai punir alguém se antes de falar o pecado daquela pessoa. E Jesus falou: olha, tenho porém, na carta que é endereçada, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, por de onde caíste. Jesus dando diagnóstico para eles, voltar ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, já é uma sentença, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Meus irmãos, o homem pode ter dinheiro, pode ajudar, meus irmãos, todo mundo, ajudar pobres, viúva, órfão, mas se ele não tiver o amor, não adianta. O que adianta a pessoa ficar ajudando, depois pegar, trocar trombeta para si, chegar, pegar o microfone: olha, eu dei uma cesta básica lá para a irmã Verônica. Já pensou? A irmã vai ficar envergonhada. Estou tocando trombeta. Os fariseus eram desse jeito, né? O que adianta dar com a mão direita, né? E a esquerda não precisa ficar sabendo. Você está com a esquerda, a direita não precisa ficar sabendo. Isso tudo, meus irmãos, é o amor. O amor, meus irmãos, ele não precisa de mostrar nada a ninguém. Pessoa que tem amor, ela tem, meus irmãos, o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É a essência, meus irmãos, do homem salvo. Os frutos do Espírito, a Bíblia vai dizer lá em Gálatas 5, 22, se me fala a memória, é a bondade, a misericórdia, o amor, a longanimidade, domínio próprio. É bem verdade, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer: ireis, mas não pequeis. Irá, todo mundo ira. Nós temos nosso momento de ira. Nós temos nosso momento, meus irmãos, porque nós somos homens. Apóstolo Paulo, ele sendo o maior pregador do gentio, ele falou: bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu quero, isso eu faço. Que homem miserável eu sou. Ele vai falar com Deus assim: olha, o inimigo, o mensageiro de Satanás veio 3 vezes me esbofetear, me bater. Eu não consigo, eu só falho. Jesus olhou para ele e falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você é fraco, não tem nada a ver. Você tem pouca força, não tem nada a ver. Uma coisa que você não pode perder, a essência do Espírito Santo e o amor na sua vida. É preciso você. É preciso você ter empatia. O que é empatia? É você colocar no lugar dos outros. É você sentir a dor do irmão Jeová. É você sentir a dor do irmão Matusalém. É você sentir a dor das pessoas. Isso, meus irmãos, é o fruto do Espírito. É empatia.
é você colocar no lugar daquela pessoa miserável. Misericórdia é a junção de duas palavras gregas. Miserável, córdia, coração. É você colocar no lugar daquele miserável, seu coração no lugar dele. Ver o que ele está passando, sentir o que ele está passando. Isso tudo, meus irmãos, é ato de amor. A igreja tinha pedido isso. A igreja que não aceitava doutrina dos nicolaítas, heresia. Uma igreja que sabia quando a pessoa estava pregando verdade ou não. Uma igreja que tinha um discernimento. Uma igreja, meus irmãos, que não cansava. Uma igreja que tinha tudo, mas ela tinha perdido a coisa mais essencial. Apóstolo Paulo vai dizer: o que adianta o homem dá riqueza para todos os pobres? O que adianta eu ser queimado na fornalha, mas se eu não tiver amor, nada disso valeria. O que a igreja está precisando no século 21 é mais amor, é mais, meus irmãos, compaixão. Às vezes a pessoa entra dentro da igreja, a pessoa fica reparando a pessoa do pé à cabeça. A pessoa não vem na igreja mais, não, aquele irmão está reparando minha roupa. Meus irmãos, vamos olhar, mas não vamos olhar o defeito de ninguém. Defeito todo mundo tem. Aleluia, porque o que adianta ter isso tudo, ter os dons, ter tudo e perder o brilho? Porque aqui o versículo vai dizer: glória a Deus, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Aonde você caiu? Aonde você tropeçou? Aonde você falhou? Que você não consegue mais orar? Que você não consegue mais jejuar? Que você não consegue dar mais de si? Quando você aceitou Jesus, você vinha para a igreja e orava 1 hora, orava 40 minutos, levantava pela manhã, nem que seja 5, 10 minutos. Obrigado, Senhor, pelo dia que amanheceu. Quando chegava à tarde, quando chegava do serviço, nem que seja no banheiro, obrigado, Senhor, pelo trabalho que o Senhor me deste. Eu estou aqui firme, e o Senhor me deu vitória, não sofri nenhum acidente, estou aqui intacto. E quando chega na igreja, fala: obrigado, Senhor, pela noite que chegou. Eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para orar o teu nome. Aleluia. Aí ele vai dizer: brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, ou por quero dizer, o teu candeeiro, se não te arrependeres. Observe que na mão de Jesus tinha 7 estrelas, é os 7 anjos da igreja, e ele andava no meio dos 7 castiçais, que fala sobre a igreja. A igreja pode estar no pecado que for, o Espírito Santo está lá, Deus está lá, só não pode estar operando, mas Ele está lá. Se falar que Deus não está no centro de macumba, se falar que o Espírito Santo de Deus não está lá, nós estamos sendo mentiroso, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Nós não podemos tirar os atributos de Deus. Ele está lá, mas não está operando. Tem pessoas, meus irmãos, que vai de qualquer jeito, mostrando as suas vergonhas, sobe em cima do altar de qualquer forma, fala o que vem na cabeça, sem a direção do Espírito Santo, e acha, meus irmãos, só porque fala bonito, prega bonito, mas o brilho do Espírito Santo saiu muito dela. Porque se o brilho do Espírito Santo não tiver no castiçal, ele não vai brilhar. O brilho do Espírito Santo, meus irmãos, é a unção do Espírito Santo de Deus. Você não pode ter leitura nenhuma, você não pode pregar bonito, você às vezes ir na frente não sabe nem cantar direito, errozinho tudo, mas na hora que você pega o microfone para cantar, quem está sentado vê a unção do Espírito Santo na tua vida. Isso, meus irmãos, que manda. Não é mensagem eloquente, não é mensagem com sabedoria humana. Apóstolo Paulo era o exemplo disso, ele era o erudito da lei, conhecia as 613 leis, era advogado das Escrituras, estudou no pé de Gamaliel, mas quando ele chega na igreja de Coríntios, ele fala: cheguei até vós, não com ostentação de palavra, ou por que dizer, não com palavra bonita, com sabedoria humana, cheguei até vós no amor e no tremor, anunciando Cristo esse crucificado, porque a palavra que eu trago não
não é de sabedoria humana, mas é do Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo de Deus, ele vai dizer: tens porém isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Você vê, meus irmãos, que até essas qualidades a igreja tinha, só tinha perdido uma coisa importante. Mas aqui o versículo 7, para nós encerrar, vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Observa, meus irmãos, que quando Deus fez o homem do pó da terra, Deus falou: haja isso, haja aquilo, haja animal, haja ave. Deus falou: haja, e houve exército em cima do céu, exército embaixo de animais, né? Exército de árvore, de todo tipo de fruto. Mas no meio do jardim do Éden tinha duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus não falou, meus irmãos, o nosso Deus não falou para Adão não comer da árvore da vida. Ele só proibiu dele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele proibiu dele não comer. E muitas pessoas, meus irmãos, às vezes têm perdido a direção porque têm comido dessa árvore. Simbolicamente, exegeticamente, homileticamente falando, essa árvore do conhecimento do bem e do mal é as coisas, meus irmãos, que Deus desagrada. Não adianta, meus irmãos, chegar na igreja, não adianta ser crente só nominal, é crente só quando está na igreja. O brilho foi embora há muito tempo, tem conhecimento, sabe pregar, mas é crente só quando está na igreja, quando está na roda esclarecedor, sai falando piada, esquecendo daquilo que Davi falou, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia, Jesus. Apóstolo Paulo, meus irmãos, ele era um homem dedicado à obra. Quando ele chega nessa igreja, nessa cidade de Éfeso, ele encontrou um homem lá, Bagesos, né? Bagesos. Um homem, meus irmãos, que estava querendo distorcer a doutrina. Apóstolo Paulo olhou para ele e falou: você vai ficar cego, filho do demônio. Apóstolo Paulo falou com ele, e ele ficou cego, mas depois ele passou a ver. Passou um tempo, ele passou a ver. Aquilo é para mostrar para todo mundo, meus irmãos, que na palavra de Paulo tinha a unção do Espírito Santo. Paulo, quando ele falava qualquer coisa, ele chegou nessa igreja, meus irmãos, ele não aguentava ir nas casas de todo mundo. Ele pegou o seu lenço ou o seu avental, ele passava no rosto, né? Ele falava lá, e vai lá e leva lá, e coloca nas pessoas lá. As pessoas, pela fé, eram curadas. Pela fé. Tudo que você faz é pela fé. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Para encerrar, Jesus separou 12 apóstolos, 12 discípulos, e não encontrou ninguém vagabundando, não encontrou ninguém à toa. Jesus jamais vai chamar alguém à toa. À toa que eu falo, meus irmãos, pessoa que não faz nada, quer levantar meio-dia, né, não faz nada. Jesus chama sempre alguém que está trabalhando. Elias, meus irmãos, estava trabalhando. Eliseu estava cuidando da junta de boi. Quando Jesus chegou para separar, Jesus falou com Pedro. Pedro estava rolando azeite, teve uma pesca frustrada. Eu olhava para o céu e sabia se o mar estava bom para a pesca ou não. Mas esse dia não pegou nada, porque ele andava olhando pelo vento, né? E a pessoa não pode olhar pelo vento, ele tem que olhar com fé. E aí ele não tinha fé. Ele está rolando a rede, Jesus está vindo caminhando na beira da praia com a multidão.
Jesus pediu licença e falou, e usou o barco como um altar, um barco para ganhar alma. Jesus começou a pregar, Pedro ficou só escutando. Jesus falou assim, depois que acabou de pregar, Jesus olhou para ele e falou assim, ó, pega a sua rede, vamos até o mar alto e joga a sua rede. Pedro falou assim, Senhor, nós não pegamos nada a noite inteira, nem um lambari, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pela palavra do Senhor, você vai lançar aquilo que você veio buscar, e você vai sair daqui agraciado pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica sobre os vossos pés. E o Senhor continua falando mais em cada coração. Glória a Deus. Começa a dar glória, 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 glória a Deus. Deus maravilhoso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai querido, porque nós estamos aqui, meu Pai, numa só fé, num só amor, numa só esperança. Meu Pai amado, esperando, Senhor, a tua bondade, esperando a tua misericórdia, esperando a bênção, meu Pai, que cada coração veja. Meu Deus querido, abençoa, meu Deus amado, essa mãe que tem chorado por causa do seu filho, que se encontra nas drogas, se encontra, meu Pai, no mundo fora perdido, esse jovem que bateu nessa porta daqui e dali, e ainda a porta do emprego não se abriu. Oh, labai, sori, micai, chori, micandalá. Meu Deus querido, olha o choro dessa mãe. Olha aí, meu Pai, a empresa desse homem, Senhor, que foi falida. Meu Deus, olha aí, meu Pai, essa cidade, meu Deus amado, os gaúchos, Senhor, que perderam, Senhor, 70%, meu Pai, dos seus bens. Meu Deus, coloca a tua mão, Senhor, coloca a tua mão sobre aquela cidade. Meu Deus querido, estamos vendo as profecias se cumprir dia após dia. Tenho certeza, meu Deus, que o Senhor vai falar conosco ao longo dessas 7 quinta-feiras sobre cada igreja, meu Pai, diferentemente. Fala ao nosso coração, meu Pai, e não te calas. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero dar a oportunidade que o pastor Márcio de fazer a oração da fé e dar os anúncios da obra de Deus, amém? Deus abençoa a todos, em nome de Jesus. Deus abençoa as irmãs, tá? Deus abençoa os irmãos que estão aqui. Novo convertido ali, a irmã nova convertida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos agora, não espera mais, que Deus abençoe. A palavra de Deus nos afirma que Salomão, terminando o templo, de construir, aí pediu a Deus, Senhor, está tudo pronto, agora abençoa meu povo. E a palavra de Deus falou que o Senhor abençoou o povo de Israel. O Senhor está abençoando você aqui nesta noite. Fecha os teus olhos. O Senhor está te abençoando.